Olá, professor. Boa Boa noite. noite, boa noite, meu amigo Rony Cisney. Tudo bom? Tudo jóia, professor Eduardo Barros? Prazer imenso estar aqui com você nessa noite para conversarmos e debatermos sobre um tema tão importante para toda a humanidade. É verdade, professor. Obrigado por sua presença, viu? É uma honra também estar aqui com a gente na live. Essa live vai ficar salva no Instagram e no Instagram e no YouTube. E no dia 4 de agosto, dessa sexta-feira a 8, será transmitida pela rede SDP TV. E eu lhe comunico, tá certo? Maravilha. Você é uma Tá, figura joia. internacional, rapaz. Sou, Um nome desse, sou, rapaz, se eu tivesse o nome de Rony Cisney, eu estaria em Hollywood, rapaz. Seu nome ô, de ator de professor, Hollywood. professor, veja, meu nome original de batismo é Ronaldo Cisneiros. Não podia ser outro, né? Tinha que ser Rony Cisney, né? Maravilha. Você adaptou o seu nome de batismo para um nome internacional. Com essa cara Exato. de ator de Hollywood, você vai chegar fácil, fácil lá. E com o nome desse já está Será? pronto, já está pronto já. Será, professor? É Pelo só menos o encontrar um nome já está diretor, pronto. é só encontrar um diretor como Spielberg, olhando para você, fazendo uma live com você, ele vai lhe convidar de pronto para fazer um filme. E vai ser campeão de bilheteria, com certeza. Professor Eduardo, a gente já tem o nome, já tem 50% do caminho andado, né? Pronto, já está encaminhado. Está encaminhado. E com essa Aproveitar e figura agradecer. carismática que você é, rapaz, você vai conseguir muita coisa. Obrigado, professor. Agradecer a professora Karina, né, por ter lhe indicado, por ter lhe apresentado. Muito obrigado, Sim, Karina. sem dúvida. A professora Karina é uma pessoa de total e completo respeito da minha parte. Uma pessoa admirável, incrível. Uma poetisa incrível, viu? Uhum. Professor Eduardo, vamos começar do comecinho. Veja, é, você é professor, é coach, é Uhum. palestrante. Conta para a gente, por favor, um pouco dessa tua trajetória. Assim, primeiro fala um pouquinho da gente, onde você mora, onde nasceu, como foi um pouco da tua infância e adolescência até chegar aos dias de hoje. Resume para a gente aí, por exemplo, a sua infância, você estudou em colégio público, em colégio particular, onde você está morando atualmente, para a Rapaz, gente conhecer você está mais. fazendo, você tá fazendo eu ir lá atrás, na minha infância. Um dia Cuidado que eu desse, posso chorar, eu sou uma pessoa muito emotiva, viu? Eu posso chorar, porque eu vou me senhora diz, lembrar da minha saudosa vovó Esmeralda, que foi a pessoa que cuidou de mim por um bom período de tempo. E aí, eu sou nascido em Jaboatão, hoje moro em Paulista. Aos 19, 20 anos, eu descobri que eu tinha muita vocação para lecionar, para ensinar pessoas, inicialmente com disciplinas da grade curricular normal. Hoje eu sou professor de matemática. E depois eu descobri que eu também tinha vocação para ser professor de desenvolver pessoas. Eu amo desenvolver pessoas, fazer esse trabalho de desenvolvimento de pessoas é uma das minhas paixões, é algo que realmente mexe comigo. E eu sou daqueles que pensam e que acreditam que para você estar envolvido profissionalmente numa atividade, você precisa estar envolvido, né, muito mais do que somente pelo interesse financeiro. Você precisa estar sim, envolvido por algo que te realmente coloque um propósito. Por que você acorda todos os dias para fazer aquilo? Aquilo tem que ter um propósito. Não pode ser algo assim, do tipo, eu vou fazer isso porque é uma profissão que dá dinheiro. Funcionou com meu vizinho, vai funcionar comigo. Né? Coisas do tipo. Então, eu percebi que eu tenho forte vocação para cuidar de pessoas, desenvolver pessoas,
trabalhar com pessoas, liderar pessoas e ver aquelas pessoas dando passos em direção ao seu desenvolvimento, se descobrindo e indo buscar o sucesso. Então, quando, por exemplo, você percebe que um aluno seu que era muito ruim em matemática, com muita dificuldade de aprender cálculos, e você, com o seu jeito, com a sua forma, com a sua metodologia, fazendo tudo para que aquele aluno aprenda e ele se sentindo satisfeito, alegre, feliz por ter aprendido algo que ele acreditava não ser possível, e você vê isso nos brilhos dos olhos deles, isso é algo que paga qualquer professor. Isso é No verdade. caso do desenvolvimento de pessoas, né, você, por exemplo, no meu caso em particular, você pegar uma pessoa que não acreditava no seu potencial, que pensava que falar em público era uma questão de dom, era uma questão de a pessoa ter a capacidade pronta para aquilo, ter nascido com aquela capacidade, e você dizer a ela, não, esse seu pensamento está equivocado, completamente equivocado. Aprender a falar em público é uma arte, e como arte, qualquer pessoa pode desenvolver, qualquer pessoa pode aprender, e de repente você vê aquela figura tímida, introspectiva, aquela pessoa que não conseguia falar, quebrar as amarras do medo, ir lá na frente e conseguir falar para uma pequena plateia, fazer pequenas apresentações, gravar vídeos. Já treinei pessoas como coach, né, que não conseguiam, olha, e pessoas com a capacidade intelectual invejável, pessoas com formação em medicina, por exemplo, tá? Então, você pegar uma pessoa dessa, que é muito capaz, muito inteligente, tem uma formação muito sólida, né, nos conhecimentos humanos, e de repente essa pessoa, ao tentar gravar um vídeo, não conseguir por algum medo, por algum trauma, por alguma fobia, por alguma vergonha, por algum motivo que muitas vezes ela nem sabe o porquê. Às vezes eu consigo descobrir, às vezes não. Mas a gente vai caminhando com aquela pessoa, trabalhando primeiro o mental, para o mental, o emocional, para depois irmos para os níveis de técnica, de aprimoramento, de você abrir uma câmera de celular e de repente você começar a falar e gravar vídeos incríveis. Essa pessoa que eu estou me reportando, né, que eu espero inclusive que ela entre na live, é uma médica que tinha muitas dificuldades para falar, gravar vídeos. Hoje, essa mulher é uma grande especialista na área da medicina, ela dá entrevistas numa das maiores emissoras do país, que é a Rede Globo. Então a gente fica muito feliz em ver, sabe, Rony, esse desenvolvimento. Uma pessoa que meses antes não conseguia falar, depois de passar por um treinamento, vira a chave e consegue enfrentar não somente a câmera do seu celular, mas as câmeras de uma das emissoras mais conhecidas do planeta. E conseguir fazer uma entrevista, gravar uma entrevista, responder perguntas dos jornalistas, responder perguntas do público em geral. Isso é muito gratificante. Isso é enriquecedor. Como você falou no começo, professor, não tem preço que pague isso. Não tem salário no mundo que pague essa satisfação da gente ver alguém virar essa chave. Isso, né? perfeitamente. Perfeitamente. É muito gratificante e você fica extremamente emocionado, lisonjeado e percebendo que o seu papel aqui na Terra, de alguma forma, está sendo executado. Porque eu acredito que a gente vem aqui com uma missão e a gente precisa cumprir essa missão. Muitos não descobrem qual a sua missão de vida e por isso ficam patinando, esperando só o próximo final de semana, esperando só o próximo churrasco, esperando só a próxima bebedeira para passar mais um final de semana em sua vida. Enquanto isso, outras que descobriram o seu verdadeiro propósito despertam com a grande felicidade de saber que, de alguma forma,
você está ajudando pessoas. Eu acredito que essa é a nossa grande missão, ajudar pessoas. Então eu espero que essa live na noite de hoje, de alguma forma, possa ajudar pelo menos uma pessoa. Se isso já acontecer, eu já vou me dar por vitorioso e vencedor. Amém. Perfeito, professor. Aproveitando, agradecendo as pessoas que estão chegando, professora Karina, professora Cristiane Valentim, Aldonês, grande poeta, Nin, que é o nosso gnomo, fantástico, um artista fantástico do Rio Grande do Sul. Seja bem-vindo, Nin. De Gomes, poeta, cantor e compositor carioca. Seja bem-vindo, De Gomes. Todos que vão chegando, sejam muito bem-vindos. Vão chamando os amigos, os conhecidos. E a gente está aqui com o professor Eduardo Barros. Ele é professor, é coach, é palestrante, é desenvolvedor, podemos dizer assim, de pessoas. Trabalha com pessoas, melhorando, por que não dizer, a vida delas, né? Melhorando a vida das pessoas. E como professor, a gente já faz isso, né? No dia a dia, é natural. Todo professor, de certa forma, o objetivo dele principal é melhorar a vida do próximo, melhorar a vida dos alunos. Professor, como se tornar um palestrante? Qual o primeiro passo de se tornar um palestrante? Esse é um caminho que eu diria, é um caminho que vai exigir de você uma série de habilidades que você vai precisar desenvolver. Não que elas sejam impossíveis de serem desenvolvidas, como algumas pessoas pensam. Então, eu acredito que quase todo mundo pode, com raríssimas exceções. Com raríssimas exceções. Então, se você, na verdade, tem um propósito, tem um porquê de estar aqui, e tem esse sentimento valoroso para ajudar pessoas, contribuir com o desenvolvimento de pessoas e empresas, de alguma forma você pode ser palestrante em qualquer área do saber. Porque quando a gente fala assim, olha, a gente vai ministrar um curso lá no Sebrae, nos próximos dias 23 e 24 de setembro, uma formação de palestrantes de alta performance, e você é o meu convidado. Aí algumas pessoas pensam assim, mas eu não penso em ser palestrante motivacional, eu não penso em falar em empresas, eu não penso em falar para pessoas. Eu acredito que todo mundo que está aqui nessa live tem uma profissão. Ou, pelo menos, pensa em se desenvolver profissionalmente em alguma área. Então, se você se enquadra ou naquele que já tem uma profissão, ou naquele que pensa em desenvolver uma habilidade, um conhecimento para se tornar um profissional de qualquer área, você pode ser um palestrante na área em que você abraçar profissionalmente. Você quer entrar, por exemplo, na área da gastronomia, você pode fazer palestras na área da gastronomia. Você quer ser um educador físico, né? Uma profissão que eu acredito que vai crescer muito daqui por diante, porque as pessoas estão procurando cada vez mais cuidar de suas vidas, cuidar de seu corpo, cuidar de sua saúde. Você quer, na verdade, ser um profissional dessa área? Você pode ser um palestrante na área da educação física. Você quer ser um educador financeiro, ou você já é? Você pode palestrar também falando para as pessoas sobre educação financeira. Educação esta que o brasileiro carece muito, né? Então, qualquer área que você quiser entrar, na verdade, você vai poder, sim, fazer palestras na área em que você abraçar profissionalmente. E não pense que palestrar é somente uma questão de você subir num palco e falar para uma pequena plateia ou uma grande multidão. Hoje, as palestras elas estão tão diversificadas que, por exemplo, você pode fazer uma palestra do seu quarto utilizando a câmera do seu celular, né, e fazendo uma live como essa. Então, hoje você tem várias facetas para utilizar esse recurso de palestrar, mostrando ao mundo
quem você é, para que você veio, ajudando pessoas e empresas a se desenvolverem e atingirem patamares de sucesso. Então, o curso de palestrante, né, ele tem essa pegada. Você precisa desenvolver algumas habilidades, entre elas eu indicaria a habilidade da leitura, porque para você se tornar um palestrante, você precisa ter conhecimento, você precisa ter conteúdo em uma determinada área. Então, seja qual área for, você precisa estudar a fundo aquela área que você abraçou profissionalmente. E aí vem o convite, né, da leitura, da pesquisa, do estudo, do aprofundamento, coisa que a gente, infelizmente, não tem aqui no nosso país, né, desenvolvido. Então, uma das habilidades que a gente pode citar aqui é a habilidade da leitura, porque você precisa ter conteúdo, né? Antes de pensar em abrir a boca, você tem que abrir a mente para o conteúdo entrar e você ter conteúdo para transferir para as pessoas. Uma outra habilidade que a gente pode falar aqui com muita segurança e tranquilidade e naturalidade é a fala, a arte de falar em público, que você também precisa desenvolver. Então, não dá para você, por exemplo, pensar em palestrar se você não conseguir desenvolver a habilidade do falar. Então, aí, já de cara, eu já passo essa tarefa de casa para quem tem interesse em palestrar, em desenvolver o hábito da leitura, estar sempre lendo, se aprofundando, se aperfeiçoando no conhecimento que você quer transmitir, e depois também procurar se desenvolver nessa outra área, porque muita gente pensa equivocadamente que para falar em público é necessário um dom. E eu costumo dizer que não é dom, é treino, é prática, é técnica, é exercício. Então, é muito mais o desenvolvimento da prática e do exercício e da busca constante para o aperfeiçoamento e o desenvolvimento do que um dom. Claro que eu não descarto aqui as pessoas que são ditas superdotadas. Então, existem superdotados em todas as áreas do conhecimento, inclusive na ferramenta do falar em público. Então, eu não descarto. Mas os superdotados não passam de 5% da população do planeta. Não passam disso. Talvez muito menos. Né? Então, os outros 95% da população do planeta, para aprender alguma coisa, foi como eu tive que fazer. Para aprender, né, as profissões que eu abracei, eu tive que estudar, me debruçar diante, né, das pesquisas, dos livros, passar finais de semana lendo, se desenvolvendo, fazendo cursos. Por exemplo, na minha formação de coach, eu tenho 2 formações, por exemplo, eu tive que passar 2 finais de semana em cada curso, uma verdadeira imersão, onde você fica confinado, geralmente, no hotel, no local, né, reservado, para realmente fazer aquela imersão e desenvolver ali as habilidades de um coach, de um desenvolvedor de pessoas, de uma pessoa que vai treinar outras pessoas para atingir a alta performance. Sair do ponto A e levá-las para um ponto B, aonde elas querem chegar. Então, tudo isso exige o quê? Esforço, né? Determinação, despender, né, as suas energias em direção daquilo que você está buscando. Então, assim, a gente está acostumado... Veja se você concorda comigo, Rony. As pessoas estão acostumadas a ver o resultado do sucesso, mas não sabem como aquela pessoa chegou ali. E geralmente fazem suposições equivocadas. Do tipo, olha, Eduardo teve sorte. Olha o Rony, rapaz, como ele fala bem. Isso é uma pessoa de sorte. Ele já nasceu assim. Isso é o dom dele. Não sabe que você, por exemplo, para se desenvolver nisso, você teve que fazer talvez vários cursos, várias leituras, vários aprofundamentos, assistir várias palestras, trocar vários finais de semana de lazer com a família, com viagens, né? Por exemplo, eu já tive situações onde eu fui à praia e para casa de familiares e levava livros para ler.
Então, ficava me revezando entre um momento de lazer e de diversão e muitas vezes trancado no quarto. Era motivo de chacota para, né, familiares, primos, que chegavam lá e ficavam rindo. Ah, como você é bobo, rapaz, deixa disso. A gente está aqui para se divertir. Mas eu fiz também dos estudos, para mim, uma questão de diversão. Então eu posso me divertir quando eu estou lá junto com vocês e eu posso também me divertir quando eu estou aqui, fazendo minhas leituras, meus estudos, meu aprofundamento. Até porque eu penso como, né, procuro pensar como os grandes campeões. E eu aprendi uma coisa com o Bernardinho, né? Aquele que foi técnico da seleção brasileira de voleibol, que trouxe muitos títulos para o Brasil. E ele dizia, vitória do ontem não garante vitória no amanhã. Então vamos treinar. Mas como? Eu li, né, o livro Transformando o Suor em Ouro, né, onde ele fala um pouco dos bastidores das seleções que ele treinou. E em algumas ocasiões ele dizia, os atletas ficavam com raiva de mim, porque era feriado naquele país, né? A gente viajava, tinha conquistado uma recente Liga Mundial de Voleibol, né? Um título internacional reconhecido no mundo inteiro, e a gente chegava no outro país para disputar um outro campeonato e eu dizia, vamos treinar. Mas nem um dia de folga. Aí a resposta, a vitória do ontem não garante vitória no amanhã. Amanhã. Perfeito, professor. Me dê licença para agradecer aqui um pouco as pessoas que estão chegando. Tem até Opa, pergunta já. fique à vontade. Professora Karina está dizendo, preciso praticar isso, tentar melhorar e vencer a timidez. Imagina se ela não fosse tímida, né? De Gomes, fazendo o que a gente fazendo o que a gente aprende a fazer. Verdade nunca é sorte. Um ótimo professor e palestrante. A Sandrinha Oliveira está dizendo, você é um ótimo palestrante e professor, tá vendo? Obrigado, Sandra. Elma Amaral, boa noite. Lineberg, grande Eduardo Mestre. Obrigado a todos que estão chegando por aqui. Sejam todos bem-vindos. A apresentadora da rede SDP-TV, Cristiane Valentim, pergunta se você teve alguma dificuldade no início da sua carreira de palestrante e qual foi essa dificuldade. Eu diria... Como é o nome dela? Cristiane Valentim. Cristiane Valentim. Que pergunta fantástica, Cristiane. Muito obrigado pela sua participação. Eu diria que eu não tive, eu ainda tenho. Eu não somente tive, Cristiane, eu ainda tenho. Eu digo para você, com muita certeza e com muita garantia, porque eu venho pesquisando sobre grandes nomes de palestras, no meio jornalístico, né? Pessoas que a gente conhece, que se apresentam em público com muita frequência, essas pessoas, elas não são diferentes da gente. Elas sentem um friozinho na barriga antes de começar. Cantores que você admira, que você paga o ingresso para assistir o show dele e vai lá com grande, né, satisfação para passar um pedaço de uma noite com ele, pode ter certeza, quando ele sobe no palco, o frio na barriga é igual ao que acontece comigo e com você. Só que, diferentemente daqueles que não enfrentam, essas pessoas enfrentaram seus medos, procuraram ajuda, muitas delas procuraram ajuda. Por trás de todo grande jornalista, pode ter certeza, tem um coach por trás. Por trás de todo grande âncora de telejornal, ou por trás de todo grande palestrante, ele tem alguém ou uma equipe trabalhando com ele para desenvolvê-lo cada vez mais em busca da alta performance. Mas, claro, obviamente, que essas pessoas venceram seus medos. Elas sentem um frio na barriga, elas sentem um nível de responsabilidade que elas têm ao subir num palco ou falar para câmeras de uma rede de televisão, tá certo? E precisam se preparar para enfrentar aquele momento. Então eu diria, com muita certeza, sem medo de errar, todos nós sentimos, uns mais, outros menos, dificuldades, certo? Com o passar do tempo,
com o desenvolvimento de suas habilidades, esse medo vai entrando no controle. Então, ao invés de você ser controlado pelo medo, você controla o medo. Mas o medo existe. Eu costumo dizer o seguinte, Rony, nos meus cursos, que Deus, quando nos fez, ele pensou em tudo. Ele pensou em tudo, em todos os detalhes. Inclusive, nessa emoção primitiva chamada de medo. Imagine se a gente não tivesse medo. A gente atravessaria uma avenida como a Avenida Agamenon Magalhães, ali no Derby, sem olhar para os lados. Isso. O medo faz você, opa, eu tenho que olhar, eu tenho que parar, analisar a distância dos automóveis para, me sentindo seguro, atravessar a avenida. Então, o medo faz você, por exemplo, se autopreservar. Eu sei que um determinado caminho tem muitos assaltos, tem muitos crimes naquela rua. Então, o medo faz com que, por exemplo, eu atravesse o quarteirão para não passar por ali e não me colocar em risco. Então, o medo de falar em público é: será que as pessoas estão pensando o que eu penso ao meu respeito? Porque a gente tem uma tendência a se depreciar, a denegrir a nossa imagem se comparando com outras pessoas. Eu sempre costumo dizer o seguinte: não se compare com ninguém. Se compare com você ontem. Porque você vai ver pessoas muito à frente de você e você vai ver pessoas muito na sua retaguarda. Então, você vai ver grandes distâncias, tanto para frente como para trás. Então, se você se basear por aquelas pessoas que estão muito, né, eu diria, até dando os primeiros passos em uma determinada habilidade bem atrás de você, você vai dar gargalhadas, né, com aquele iniciante, com aquele neófito, com aquele, né, aquela pessoa que ainda está descobrindo aquela habilidade. E você, por exemplo, pode ficar envergonhado de você se você olhar para grandes palestrantes, grandes pessoas que dominam grandes palcos, grandes públicos, grandes plateias. Você diz: quem sou eu na fila do pão, me comparando com essa pessoa? Então, assim, não se compare com ninguém, nunca. Se compare com você ontem. Quem eu fui ontem, quem eu sou hoje. Todo mundo começou fazendo e errando, fazendo e errando, fazendo e errando. Mas, como dizia o Thomas Edison, né, figura admirável, o maior de todos os gênios das Américas, ele dizia uma frase que ficou para a posteridade: 1% de mim é inspiração, 1%. Mas 99% de mim é transpiração. Isso eu vi uma vez refletido na vida de um grande palestrante, o meu amigo. Eu gostaria muito que ele estivesse nesse momento de live, porque sempre que eu posso eu falo nele, porque é uma figura humana admirável, o Rogério Caldas, que eu tive o prazer e a honra de conhecê-lo como palestrante, como escritor. Conheceu o Rogério Caldas? Não, mas tem um Rogério aqui, não sei se é Rogério B. Melo, não, né? Não. O Rogério Caldas foi um determinado período da sua vida um grande palestrante desse país. Ele viajava o país inteiro. Ele tinha uma agenda de mais ou menos 200 palestras ano, para você ter uma ideia. E eu tive uma determinada ocasião assistindo uma palestra dele, patrocinada pelo Sebrae, na Semana do Empreendedor, que aconteceu no Centro de Convenções. Isso há mais de uma década atrás. E aí eu estava na plateia, eu já era palestrante, eu já ministrava cursos, já era professor universitário e tive uma oportunidade na agenda de, naquele dia, assistir e prestigiar a palestra dele nesse evento do Sebrae, que era a Semana do Empreendedor. E ele tinha uma das palestras magnas nesse evento. E eu fui lá para o Centro de Convenções, aqui em Olinda, e chegando lá, eu fiquei simplesmente encantado. Como ele tinha, sabe, a habilidade de mexer com as emoções das pessoas. Ele levava a pessoa da emoção do choro ao riso, numa mesma palestra.
Então ele falou, acredito eu, que por volta de 1h30 de palestra, mas se ele ficasse 3 horas, eu ficaria. E todo mundo daquela plateia também, sabe? É raro E isso, né? é raríssimo, mas isso é um trabalho muito bem feito, de anos. Aí eu me lembro que uma senhora que estava na minha mesma fila, Rony, só que eu estava numa extremidade, ela estava na outra. O auditório estava lotado. E eu me lembro que ela perguntou assim, quando ele, ao terminar a palestra, ele abriu para a sabatina, perguntas e respostas. Aí ela perguntou assim, o que você fez para chegar nesse nível? Eu queria saber, o que você fez para chegar aí? Você sabe aquela... O mundo parou para eu olhar para aquela barriga. Tem uma frase de uma música, né? Acho que é do Caetano, né? E o mundo parou para eu olhar para aquela barriga, né? Eu senti que o mundo parou naquele momento para a gente escutar todo mundo a resposta que ele tinha para dizer. Ficou aquele silêncio sepulcral no auditório. E aí veio a grande resposta. Anos depois eu me encontrei com ele e aí eu revelei, inclusive, esse momento e me lembrei até o que ele disse na ocasião. Ele disse, minha senhora, eu li 1.180 livros para chegar aqui. 1.180 livros. Uma pessoa que chega nesse nível de ler mais de 1.000 livros em uma vida, ele tem uma biblioteca na cabeça. Aquilo não surgiu assim. Aí você fica imaginando, fulano tem o dom, olha como ele fala bem. E eu não vou falar nada antiético aqui, porque ele contava isso nas palestras. Ele falava isso nas palestras. Né? Ele, assim, contava a história dele de maneira muito emocionante. Ele começou como Serviços Gerais do Banco Bradesco. Para você ter uma ideia. Você sabe o que é ser um SG? É você lavar banheiros, é você varrer o chão, é você entregar café. Entendeu? E ele começou dessa forma. Mas de maneira muito esforçada, de maneira muito ética, de maneira muito justa, ele foi correr atrás. Porque nessa mesma palestra ele disse, meu bisavô era pobre, meu avô era pobre, meu pai era pobre, eu não queria ser pobre. E aí eu tive que pagar o preço. Eu tive que pagar o preço. Então eu fiquei imaginando quantos finais de semana esse meu grande amigo Rogério Caldas trocou para ler ao invés de se divertir. Quantos lazeres ele deixou de fazer para estar lendo livros, estudando. E eu tive a oportunidade de conversar com ele em algumas ocasiões, depois nós nos conhecemos em uma outra ocasião, e aí marcamos um encontro, marcamos um café, e foi uma tarde assim, sabe, inesquecível. Tudo que eu perguntava, o Rogério sabia. Tudo que eu falava, ele já sabia um pouco mais. Tudo que eu mencionava, ele já sabia contribuições valorosas de coisas que eu não sabia. E eu, sabe, ficava assim, cada vez mais admirando aquela figura. E com muito esforço, com muita determinação, com muito foco, com muita disciplina. Porque disciplina é mais importante do que motivação. Sim, Né? Você tem motivação, aí você tem a motivação de um dia ler uma página e depois não ler mais. Então, aquela motivação não te levou a lugar nenhum. Mas você ter a disciplina de ler todos os dias algumas páginas do livro vai te levar ao fim daquele livro e vai te levar ao fim de outro livro e você vai criando hábito porque você vai fazendo atos que vão desenvolver em você aquela habilidade. Então, o que é o hábito? O hábito é uma sucessão de atos que você faz mesmo sem querer fazer. Então, por exemplo, eu quero ficar em forma. Muitas vezes é um domingo chuvoso, eu olho para a janela, meu Deus, eu vou para a jaqueira, Eu vou para a jaqueira, Caramba, não estou com vontade, mas aí eu me lembro que eu preciso ter a determinação ou a disciplina para cumprir com aquele meu objetivo, para perder os quilos que eu quero perder e entrar em forma para ter saúde. Porque a gente só consegue ter sucesso se a gente for saudável. Não é verdade? Eu tenho que buscar sempre a minha saúde em primeiro lugar para depois, em decorrência da minha saúde, buscar os meus objetivos de vida. Então, mesmo chovendo, muitas vezes, eu olho para aquele tempo, olho para a cama, vontade de ficar, mas a minha mente me joga para o carro e eu vou, mesmo sem vontade, chego lá e me alongo, corro,
faço, mesmo sem estar com aquele desejo de fazer aquilo com prazer. E aí depois aquilo termina ficando uma coisa natural em você. É isso que eu penso. Professor Eduardo Barros, você não precisa nem dizer que o dom, né, entre aspas, e o conhecimento que você tem prende a gente por quase 1 hora e a gente pensa que só fez 5 minutos. Sério? Essa é a característica do profissional. Mas, professor, tem uns poetas e poetisas entrando aqui. Que Deixa eu dar maravilha. boa noite à Amanda, que é a escritora, poetisa maravilhosa de Caruaru. Renata Souza, o poeta José Paraguaçu, do Piauí, grande escritor José Paraguaçu, sua esposa Dina Paraguaçu também. Multiverso do Gnomo, linda live, gratidão. Obrigado a todos que estão chegando, todos que estão passando. Quem não segue ainda o professor Eduardo Barros, siga. É só seguir aqui em cima, tem o endereço do Instagram. Não precisa sair da live, é só clicar e passar a seguir. Palestrante Eduardo Barros, tudo junto. E eu gostaria que o senhor não, você, comecei com você, vamos até o fim com você mesmo, Sérgio. Somos amigos da mesma idade. Isso. Essa é a geração X. É isso aí. Quais os cuidados que nós devemos ter com relação aos falsos coaches? A gente teve uma época aí que todo mundo se dizia coach. Tinha A ou B, fazia um curso qualquer, fazia um treinamento qualquer na beira da esquina e já se intitulava coach e saía espalhando que era um profissional de coach e dando treinamentos, falsos treinamentos de coach. Né? Como coach, que cuidados a gente deve ter? Porque isso até diminuiu um pouco, mas ainda continua, né? A gente vê muita propaganda enganosa com relação a coach. Verdade. Verdade. Você tocou num ponto assim muito nevrálgico, sabe? E muito crucial ao mesmo tempo. Porque quando eu me disponibilizo a fazer um trabalho com outro ser humano, eu estou ali falando de alma para alma. Né? Eu estou, na verdade, como dizia até inclusive o grande seguidor de Freud, que depois rompeu com ele, estou tentando me lembrar o nome. Quando você estiver diante de uma pessoa, encare aquela pessoa como uma alma humana. Então, as pessoas, muitas vezes, elas entram em determinadas falácias, em determinadas roubadas, em determinadas fake news, e não sabem o que estão se metendo, na verdade. Então, não somente no universo coach, mas em qualquer outro universo, você precisa observar muito aquela pessoa, a sua conduta, os seus resultados. Os seus resultados falam por si. A linguagem dos fatos é argumento sem réplica. Contra fatos não existem argumentos. Então, observar a vida daquela pessoa, observar as pessoas que ela já desenvolveu, se possível, conversar com essas pessoas, ter um feedback dessas pessoas que passaram por aquela pessoa como, né, como instrutor, que deu treinamento, que fez um workshop, e aí ela chegar à conclusão de que vale a pena estudar aquela pessoa detalhadamente. Então, hoje nós temos ferramentas que facilitam esse processo, como, por exemplo, o Instagram, né? Você entra no Instagram daquela pessoa e você, por exemplo, pode saber muita coisa ao respeito dela. Você pode saber, por exemplo, assistindo seus vídeos, assistindo suas lives, buscando conteúdos a respeito daquela pessoa. E depois de fazer uma verdadeira averiguação na vida daquele profissional, você, sentindo a necessidade de desenvolver determinadas habilidades, procurar a ajuda daquele profissional. E não simplesmente mergulhar de cabeça sem saber quem ele é.
Porque tem muita gente ainda vendendo gato por lebre, né? Então, por exemplo, você precisa ter a coragem de, por exemplo, eu como profissional, não aceitar determinados trabalhos porque aquilo vai me render monetariamente cifras favoráveis. Eu preciso, por exemplo, ter a dignidade de, por exemplo, ao ser convidado, eu já cheguei a negar, por exemplo, palestras que o tema eu não dominava. A pessoa me procurou e disse, olha, você poderia fazer a palestra tal, com o tema tal, na empresa qual? Ele disse, olha, esse tema não é o meu tema de trabalho. Então, eu prefiro que você procure um outro profissional. Se eu souber, eu até indico na hora. E faço os encaminhamentos, entendeu? Para não vender gato por lebre. Se você não tem essa dignidade, o outro tem que, por exemplo, ter aquele desconfiômetro ligado para buscar naquela pessoa realmente as habilidades que você necessita desenvolver. Então, eu, como coach, eu também dou treinamentos para as pessoas, mentoro algumas pessoas, desenvolvo algumas pessoas, faço workshops, treinamentos, cursos. Agora mesmo, em julho, fiz um curso no Sebrae. Dias 23 e 24 de setembro, faço outro curso no Sebrae. Então, tudo isso sendo anunciado. E as pessoas interessadas precisam fazer o quê? Eu vou procurar informações a respeito desse profissional com alguém que já fez, ou pelo menos investigar um pouco da vida dele. E aí, por exemplo, assistindo uma live como essa, você pode me assistir. Vendo os meus vídeos gravados no meu canal no YouTube, você pode me assistir. Procurando informações na internet ao meu respeito, você pode também me assistir. Vendo pessoas com depoimentos falando ao meu respeito e dos cursos que elas praticaram comigo nessas imersões, você também pode assistir. Então, hoje ficou muito mais fácil com esse universo, né, das redes sociais, de você saber um pouco mais da pessoa sem se expor. Né? Você, na intimidade do seu lar, você entra lá no Instagram daquela pessoa e procura as informações necessárias. É muito importante você sempre fazer isso para você não comprar uma coisa que você, na verdade, não gostaria de comprar por não ter aquela necessidade, ou então, o que seria ainda pior, né? Você tem um profissional que não é competente suficientemente para te vender aquilo e você ficar frustrado depois de um treinamento, de uma formação, de uma imersão com aquele profissional que não entregou aquilo que prometeu. Perfeito. Professor Eduardo, vamos brincar um pouquinho. Vamos? Vamos brincar de bate-abobrinha, que é o famoso bate-bola. Eu faço umas perguntas rápidas, você responde. Quando você responder, eu já faço outra pergunta. E se você julgar necessário justificar a resposta, fica à vontade, tá certo? Certo. Geralmente, eu como professor, gosto muito de justificar, viu? Não tem problema não. Vai ter umas que nem precisa. Por exemplo, frio ou calor? Calor. Gato ou cachorro? Cachorro. Cama ou rede? Cama. Cinema ou teatro? Cinema. Televisão ou livro? Livro. Uma bebida? Água. Uma comida? Feijão. Campo ou praia? Praia. Avião ou ônibus? Avião. Uma cidade que você não foi ainda, mas tem muita vontade de ir? Florianópolis. Um sonho? Ver o maior número de pessoas felizes. Um país? Brasil. Muito bem. Uma lembrança agradável? Uma lembrança agradável. São muitas. Eu posso dizer
que esse último curso que nós fizemos agora em julho, eu reuni um grupo de 14 pessoas numa sala do Sebrae e a gente teve momentos assim de muita emoção, de muito afeto e de muita troca. Fico feliz quando Estou desenvolvendo pessoas. uma saudade. Minha mãe. Fico aborrecido quando Vejo pessoas indiferentes. Verdade. Professor, essa é a primeira etapa da nossa brincadeira. Obrigado por aceitar a diversão. Eu sempre faço isso, porque aí tem pessoas que ficam meio inibidas, que não é o caso, né? Fica acanhada. E aí, logo no começo eu faço. Mas a conversa ficou tão boa que eu fui Você deixou fazendo para o final. mais à frente. Continuando agradecendo as pessoas que estão chegando, Edésio, Camila, Renata, fala aí, Túlio, boa noite, Geisa, boa noite, minha querida, professor Jorge Mota. Maravilha. O professor Jorge Mota é uma grande potência, um grande amigo. Ele deve estar com você em outras lives, viu? Tá Esse homem tem muito conteúdo, viu? Maravilha, professor Jorge. Seja bem-vindo, professor. Cristiane, Geisa, Karine e todos que estão presentes. A live vai ficar salva no Instagram e no YouTube e será transmitida pela rede SDP Televisão na sexta-feira, dia 4 de agosto da próxima semana. A gente comunica isso antes, bem antes. Eu fiz um roteiro aqui, mas nem precisou, porque a conversa fluiu tão naturalmente. A gente sempre se previne e faz um roteiro, né? Sim, porque, claro. assim, existem convidados que eles falam pouco, e aí as respostas normalmente desses convidados é sim, não, porque sim, porque não, aí a gente vai ficando sem pergunta para fazer. Nesse caso, não, graças a Deus sobrou pergunta. As pessoas estão dizendo assim, precisa da live 2, a gente marca, a gente faz, sem problema nenhum. Agora, tem uma pergunta aqui que eu gostaria de fazer. Existe uma faixa etária de se começar a preparar para ser um bom palestrante, quanto antes melhor, ou é preciso amadurecimento para começar os estudos nessa área? Veja, essa pergunta foi de arrepiar. Você, Rony, perfeito nas suas colocações. E, claro, obviamente, fazendo esse bate-bola aqui comigo, ajudando o processo a se desenvolver. Eu tive uma experiência agora, recentemente, com crianças do ensino fundamental. Porque, como professor, eu leciono numa escola, eu sou professor de matemática numa escola integral, e também tem disciplinas eletivas. E aí a direção da escola, né, ela convida os professores para apresentar suas eletivas. Obviamente, eu disse, olha, vai ser a primeira vez que eu vou tentar isso com criança, porque eu sempre fiz esse trabalho com adultos, né, jovens, adultos, adolescentes, no máximo adolescentes, mas na grande maioria esmagadora das vezes, adultos. Né? E aí eu percebi uma coisa, maturidade não está na idade. Maturidade está no íntimo de cada um. Então você pode encontrar, por exemplo, pessoas idosas na idade, mas profundamente imaturas. E você pode encontrar crianças com uma personalidade tão madura que é de admirar. Então eu tive essa experiência agora recentemente, no semestre passado, onde nós, inclusive, acredito até que algumas pessoas podem procurar esses vídeos no meu Instagram, que eu postei muita coisa. Né? E nós tivemos uma culminância no final do semestre passado, onde a escola para os professores com as suas equipes fazerem as apresentações de culminância. Então eu preparei
num universo de 40 garotos e garotas, 40 ao todo, da minha turma, em torno de 10 quiseram se voluntariar para apresentar conteúdos no dia da culminância. E foi assim um espetáculo. Crianças de 10 anos, 9 anos, fazendo apresentações que a própria gestão da escola ficou admirada. Crianças que não falavam, mas que tinham a vontade, por exemplo, de pelo menos interagir com o professor em sala de aula. Não tinham coragem nem de perguntar ao professor e tirar uma dúvida durante uma aula, por exemplo, de matemática. Crianças completamente introspectivas. E nós passamos esses conteúdos todos, fizemos um trabalho de desenvolvimento durante um período aí de mais ou menos 3 meses, e no final desse período, desse processo, né, a gente viu a grande diferença na vida dessas crianças. E elas foram as pessoas que revelaram isso em público. Antes eu não falava, antes eu não conseguia me expressar, eu tinha muita vergonha, eu não tinha coragem nem de fazer uma pergunta ao professor. Eu não fazia nada em sala de aula, ficava com medo de ser ridicularizado. E aí a gente chega à conclusão do seguinte: o medo, ele acontece em todas as faixas etárias. E sabe qual é o principal medo, senhor Rony? Qual é o principal medo de quem fala em público? Não é de falar em público, é de falhar em público. É o medo de falhar na hora de falar. Será que eu vou errar na hora que eu estiver falando? Será que as pessoas vão encarar essa pergunta como algo tolo, como uma besteira, como uma bobagem, e eu vou ficar ridicularizado na frente das pessoas? Então, o que eu percebo? Inerentemente ligado ao ser humano está a necessidade de ser aceito socialmente. E se eu, por exemplo, falo alguma besteira, falo alguma bobagem, as pessoas me rotulam como uma pessoa burra, sem conhecimento, que faz perguntas, né, muito bobas, muito incipientes, como é que eu vou ficar aceito nesse grupo? Eu não vou ser aceito. Então, o que eu percebo? O medo não é o de falar. O medo é o de falhar na hora de falar. Mas se você, raciocinem comigo, se você domina as técnicas, se você domina o conteúdo, e se você tem uma dose de coragem, esses 3 componentes vai, na verdade, te colocar na condição de você chegar e dizer: eu quero a palavra, eu quero falar, e se posicionar. Então, esse curso ele é validado para pessoas dos 8 aos 80, desde que a pessoa tenha maturidade, independente da idade, mas que tenha a maturidade para querer se desenvolver. Então, claro, você não vai atingir todo mundo. Não existe 100% de unanimidade. Então, por exemplo, numa turma de 40, 10 se desenvolveram. Se desenvolveram num patamar de você ficar assim, como adulto, assistir a apresentação daquela criança e dizer: que coisa linda, como foi o caso quando a gestão passou, né, para assistir as apresentações. Eles pararam, a diretora, o vice-diretor e a coordenadora pedagógica. Sentaram na cadeira da frente e assistiram às apresentações dessas crianças. E no final fizeram assim um grande ovacionamento àquela eletiva, porque a gente tinha conseguido tocar na mente e no coração daquelas 10 crianças e desenvolvê-las para um patamar onde aquilo nunca mais será esquecido em suas vidas. Professor Eduardo, onde as pessoas podem lhe encontrar, além do Instagram, e as empresas, as pessoas, quais os cursos que atualmente que estão sob sua, que você está ministrando atualmente, e se a pessoa, por exemplo, pode lhe contratar individualmente, ou seja, desenvolver sozinho ou tem que ser em grupo, explica para a gente, por favor. Primeira coisa é a pessoa desenvolver nela o interesse em manifestar
o seu desejo em falar em público com mais propriedade, com mais impacto para as pessoas que lhe assistem. Uma vez tendo esse desejo de querer aprender as técnicas, de querer treinar comigo, eu segurando na mão dessa pessoa, aí ela pode me procurar através do Instagram, fique à vontade, ou então através do meu número, né? Como você é uma pessoa nacionalmente conhecida, Rony, eu vou dizer que prefixo 81, né? 99707-7962, porque eu vi que tem gente do Brasil inteiro nessa live. Então, eu já treinei gente de diversos estados, já treinei gente de Santa Catarina, já treinei pessoas em Fortaleza, no Ceará, na Bahia, na Paraíba, ou seja, a gente também faz esse trabalho online. Então, você, de onde estiver, faz um agendamento junto comigo e a gente faz encontros periódicos e esses encontros são muito parecidos com encontros presenciais, onde a gente passa um conteúdo e faz um exercício, passa um exercício. Na próxima aula você apresenta aquele exercício, aquela tarefa que eu deixei para você, e dessa forma eu vejo pessoas se desenvolvendo mesmo que à distância. Porque isso foi uma das grandes vantagens dessa quarta revolução industrial, né? O advento da tecnologia, da inteligência artificial, nós podermos utilizar esses recursos, né, com pessoas de qualquer parte do mundo. Então, você pode estar em qualquer estado e a gente pode estar trabalhando com você o desenvolvimento dessa habilidade. Então, para aqueles que se interessarem pelo tema e se gostaram, né, da minha pessoa, fizeram um momento de conexão comigo, podem me procurar através do prefixo 81 99707-7962. Quero dizer também que a gente faz cursos presenciais. Esse ano eu já fiz 2 no Sebrae. Um em março, que foi um workshop, intitulado Oratória para Todos, que era um mini curso e se transformou num curso, porque era só um dia de um final de semana. Por exemplo, eu pegava um sábado e fazia esse mini curso no sábado. E aí agora eu senti a necessidade de fazer um curso. Esse workshop que a gente faz todos os anos, eu abro a minha agenda uma vez no ano para ajudar uma instituição. Então, esse workshop chamado Oratória para Todos, nós levamos para um determinado local e ali a gente faz um curso com um preço bem acessível para que as pessoas participem em massa e a gente pede 2 quilos de alimentos para a gente reverter para uma instituição. A gente leva a pessoa da instituição que vai lá, fala do trabalho. Agora mesmo nós levamos o pessoal do Lar Manuel Quintão, que fica aqui em Sapucaia, Aguazinha, onde eles têm um trabalho social maravilhoso, fantástico. Eu tive o prazer de ir lá conhecer. E as voluntárias do Lar Manuel Quintão estiveram lá, compareceram, fizeram o curso, aproveitaram a ocasião para fazer o curso e também levaram os alimentos que foram arrecadados. Então eu tenho uma vez por ano esse workshop, que geralmente é no primeiro momento, né, meu com o público, que foi em março agora. Agora, em julho, nós tivemos o curso, aí foi meu, curso de comunicação, persuasão e oratória, onde eu levei várias técnicas, né? Passamos um final de semana no Sebrae, uma verdadeira imersão nesse universo, onde nós desenvolvemos várias pessoas do interior, Vitória de Santo Antão, Timbaúba, tinha gente de Goiânia, tinha gente de várias localidades e da região metropolitana. Nós reunimos lá mais de 14 pessoas, 14 ao todo, mas eu tive alguns convidados, então a gente teve lá um grupo próximo de 20 pessoas. E também, agora, nos dias 23 e 24 de setembro, nós teremos no Sebrae formação de palestrantes de alta performance. Mais uma vez, eu volto a repetir, você pode ser palestrante em qualquer área do conhecimento. Qual foi a área que você abraçou? Você pode ser palestrante na área em que você atua profissionalmente, como a gente deu exemplo no início da nossa live. Então, não é somente, eu não quero ser palestrante motivacional, então esse curso não é para mim. Sim, mas você deve ter uma profissão, não tem?
ou você pretende se desenvolver profissionalmente em uma determinada profissão. E você vai precisar falar sobre essa profissão para outros profissionais. Vender a sua imagem, vender o seu serviço, vender os seus produtos. Então, esse curso, ele é também para você. Formação de palestrante de alta performance nos dias 23 e 24 de setembro no Sebrae. Perfeito. Daqui a pouco você repete o número, mas quando eu salvar a live, eu coloco o número no rodapé da live. Maravilha. Seu contato. A professora Karina fala aqui, olha, antes de eu dizer o que ela falou, deixa eu lhe dizer que 1 hora é pouco demais para a gente conversar e conversar com você. Eu já vi olha, que... eu sabia, Rony, que assim, era querer medir o sol com fita métrica. Imagine você medir o sol com fita métrica. Você me dá 1 hora para falar de um tema apaixonante como esse. Comunicação, persuasão, oratória, palestras, palestrantes. É muito pouco tempo. Mas o bom é saber que abrimos um canal de comunicação entre nós e daqui por diante eu não vou te perder de vista, nem você vai me perder de vista. Então, a gente tem a oportunidade aí de fazer vários outros encontros como esse, sempre com um foco em ajudar pessoas, porque eu acredito que de alguma forma alguém aqui pode ter sido beneficiado com essas informações que nós trocamos aqui. Se isso ajudou alguém, mesmo que tenha sido apenas uma pessoa do universo das pessoas que assistiram essa live e ainda vão assistir, eu já me dou por vencedor. O meu papel foi cumprido aqui nesse momento, nessa noite. Nós paramos 1 hora para discutir sobre esse universo da comunicação, persuasão e oratória. Muito bom. Robéria chegando, compositor e cantor Chico Sobreira, seja bem-vindo, baiano. Cláudio Bonfas também, cantor maravilhoso, seja bem-vindo. Sim, a professora Karina dizia o seguinte: eu trabalhava com surdos, fiquei curiosa para saber como trabalhar coach com surdos. Você já teve essa experiência, professor Eduardo? Não. A experiência com surdos, não. Eu já dei aula em uma faculdade que tinha surdos, mas eles colocavam um intérprete de Libras comigo no momento da aula. Então, eu estava ministrando uma aula, por exemplo, sobre comunicação empresarial, porque eu também ensinei muito em faculdade na área de negócios. Então, eu estava lá ministrando uma aula sobre comunicação empresarial e tinha um intérprete de Libras do meu lado. Então, o que eu falava, o intérprete estava lá traduzindo para aquelas pessoas, ou aquele grupo de pessoas, ou aquela única pessoa que na sala era um surdo ou surda. Era um trabalho de inclusão que essa faculdade fazia, e eu achava muito interessante, porque essas pessoas não ficavam de fora. Então, todas as disciplinas, de todos os mestres, de todos os professores que passavam por ali, aquela pessoa também era contemplada através dessa tradução simultânea. Mas eu, particularmente, eu não domino o Libras, né? Então eu não consigo fazer esse trabalho direcionado para essas pessoas. Mas nessa ocasião, né, eu tive essa oportunidade de ver pessoas que interagiam muito bem, faziam perguntas, a aula parava, né, eu dava completa e total atenção a essas pessoas, que muitas vezes interagiam com o intérprete fazia, né, a decodificação da pergunta, me perguntava, eu respondia e ela levava a resposta para elas de imediato, nesse trabalho de interpretação simultânea. Professor Eduardo, podemos adiantar um pouquinho mais 10 minutos? Ficar mais 10 minutos, pelo menos? Podemos, um prazer. Imenso prazer estar com você, Rony. Que bom. Prazer, mesma forma, viu, professor? De verdade. Me diga uma coisa, professor, qual o seu conceito com relação ao sucesso? O que é o sucesso na sua visão e por que as pessoas se cobram tanto para ter sucesso? Infelizmente, nós vivemos hoje numa sociedade que, segundo o sociólogo Bowman, né, ele fala de sociedade líquida. As pessoas querem sucesso de imediato. Elas querem respostas como num clique de celular.
Elas querem que as coisas aconteçam assim num piscar de olhos. E aí, o sucesso do qual eu acredito que você está perguntando aqui, ele é um processo. Ele é um desenvolvimento. Ele não acontece do dia para a noite. Todos esses sucessos, vamos pegar aqui um exemplo. Esses sucessos na música que acontecem de maneira meteórica, instantânea. Aqui tem vários artistas, né, na live, né? E eu acredito que artistas de qualidade, né? Artistas de, né, verdadeiros poetas, pessoas que realmente sabem trabalhar com as letras, fazendo determinados poemas, né, verdadeiros poemas. Mas a gente sabe que tem gente que não tem esse cuidado e faz as músicas, as coisas mais infernais que a gente possa imaginar, né? Então a gente tem um universo de músicas de qualidade e a gente tem um verdadeiro universo de lixos que influenciam a nossa juventude para o buraco, para o fosso mesmo, né? Então, esses sucessos, no instante, desaparecem. Observe. Mas quando você vê, por exemplo, um Djavan, que há décadas, né? O homem que fez Oceano, o homem que fez Pérola, o homem que fez tantas músicas, verdadeiros poemas que tocam a alma, né? Você observa que isso foi um processo. Ele não começou gravando Oceano. Ele não começou já com a música de alto nível metafórico, interpretativo e que toca as nossas almas. Inclusive, assistindo uma entrevista com ele, o jornalista, fazendo esse bate-bola, como a gente está fazendo aqui, o jornalista perguntou assim: qual foi a sua primeira composição? Eu senti aquele mesmo silêncio na palestra do Rogério Caldas que a gente falou no início. Sim. Qual foi a sua primeira composição? Ele disse: eu não gosto de lembrar. Por que não? Porque foi tão ruim, mas tão ruim, que eu não gosto de lembrar. Veja, um homem como o Djavan, que é estudado muito mais lá fora do que aqui no nosso próprio país. Compreende? Então, todo sucesso, Rony, é um processo. Ele não acontece. Você vai dormir um anônimo e amanhã você vai ser uma pessoa conhecida, uma celebridade conhecida nacional e internacionalmente pelo sucesso na música, pelo sucesso na poesia, pelo sucesso na arte de falar em público, pelo sucesso nas palestras. Não é assim. Todo o trabalho ele é construído durante um longo espaço de tempo. Mas, infelizmente, essa sociedade imediatista que nós temos aí, né, que o Bowman dizia líquida, e eu poderia até contribuir com uma ironia dizendo gasosa, né, de tão fluida que está, as pessoas querem que num clique de celular as coisas aconteçam. Então, por exemplo, eu dou aulas também para adolescentes, né? E aí alguns dizem: eu vou ser youtuber. Eu vou ser youtuber porque como youtuber eu vou trabalhar gravando vídeos e eu vou fazer muito sucesso. Quanta imaturidade, né? Porque a gente vê que esses que hoje são destaques, muitas vezes, começaram lá atrás, acertando, errando, acertando, errando, acertando, errando, até que um dia eles acertaram. Fizeram pequenos acertos para um dia o acerto final e conseguirem o reconhecimento da sociedade, da mídia como um todo. Mas eu poderia dizer que sucesso é um processo. Processo. Perfeito, professor Eduardo Barros. O que é que falta nas universidades, ou melhor, nas escolas e nas universidades brasileiras? O que é que está faltando, professor? Você quer que eu diga mesmo isso? Olha, Rony, você é um provocador. Você é um provocador dos melhores. Menos um exemplo. Reformulação do conhecimento. A gente precisa botar mais sabor no saber.
a gente ainda está ensinando coisas que são muito desnecessárias para as nossas crianças. Então, se eu tivesse que fazer uma avaliação sobre o processo de ensino e aprendizagem, a gente cobra muito das nossas crianças decorar determinados conteúdos e conhecimentos que elas não vão usar nunca aquilo na vida. Então, se a gente, por exemplo, reformulasse as grades curriculares das nossas escolas, faculdades e universidades para conteúdos necessariamente emergentes, isso já seria um grande passo, já seria uma grande vitória, já seria uma grande conquista. Entre esses conteúdos, uma disciplina sobre falar em público. Porque, por exemplo, nos Estados Unidos, isso já é uma questão cultural de desenvolver nas crianças a habilidade do falar. Então, algumas escolas já têm essa preocupação, diferentemente do Brasil. Ou seja, você passa o tempo inteiro na sua vida acadêmica, no ensino fundamental 1, no ensino fundamental 2 e no médio, sem falar nada para ninguém, não faz apresentação nenhuma. Quando esse menino ou essa menina chega na faculdade, tem que apresentar seminário. Como? Se ela nunca teve a experiência de um preparo prévio. Olha, tem um trabalho de um jornalista inglês chamado Michael Gladwell, que escreveu o livro Fora de Série. Acredito que você e algumas pessoas aqui devem conhecer esse trabalho, ou pelo menos já ouviram falar. Esse livro Fora de Série, ele revela as pessoas que são fora de série ou fora da curva em suas áreas. E sabe qual foi a conclusão desse trabalho desse jornalista, feito com embasamento em pesquisas em diversos grupos? É que esse fora de série, na verdade, foi aquela pessoa que treinou mais. E ele, inclusive, ele chega com um número, 10.000 horas. 10.000 horas. Então, você quer ser um grande comunicador? Treine 10.000 horas. Você quer ser um grande cientista? Treine ou estude 10.000 horas. Você quer ser um grande na sua área de atuação? Treine ou estude 10.000 horas. Ou seja, a gente quer que as coisas aconteçam de hoje para amanhã. E isso não acontece. Tudo é processo. Então você precisa de 10.000 horas para ser um expert em uma determinada área do conhecimento humano. Então eles estudaram, por exemplo, crianças que estudavam música clássica, por exemplo. Música clássica. E aí eles viram crianças que começaram a estudar música clássica logo pequenininhas. 5, 6 anos, 7 anos, começaram por ali, fazendo alguns estudos. Aquelas que tinham acumulado 4.000 horas eram medíocres. Depois de 4.000 horas, elas ainda eram medíocres no instrumento em que elas escolheram. Crianças que tinham de 4.000 até menos de 8.000 eram medianas. Estavam na média ali, mas ainda não davam para subir num palco junto com a filarmônica e fazer uma orquestra sinfônica, por exemplo, e fazer apresentações. Somente aquelas que depois de muitos anos estudando música, mais ou menos aí uns 10 anos de estudo, e 10.000 horas acumuladas, eram aquelas que, uma vez crianças, jovens, que desenvolveram a habilidade naquele instrumento e estavam agora capacitadas para fazer parte de uma orquestra sinfônica. Isso é só um exemplo. Compreende? Então, assim, a gente vê esses atletas olímpicos que vão para as Olimpíadas, a gente não vê a dor que esses atletas sofreram para chegar naquele nível. Corpos perfeitos, verdadeiras esculturas humanas, fazendo movimentos assim. Como é que um ser humano faz isso, meu Deus? Mas a gente não sabe que ali, por trás daquele ser humano, existem tantas características de sucesso que a gente não faz ideia. Tanto sofrimento que a gente não faz ideia. E só para arrematar essa ideia aqui, eu assisti uma palestra do Leandro Carnal, eu achei interessante que ele finalizou mostrando a sua palestra os pés de uma bailarina. E
Num lado, o pé na sapatilha. No outro lado, o pé sem sapatilha. E aí ele faz esse arremate. Ele diz, nós estamos acostumados a ver o resultado final e não percebemos o processo. Veja o pé sem sapatilha, cheio de hematomas, macerações, roxidões. Compreende? Quanto de dor essa menina sofreu para ficar na ponta dos pés? Quanto de dor ela passou, por exemplo, para poder, quantas lesões, na verdade, ela sofreu para chegar naqueles movimentos que você, ao olhar, você diz, meu Deus, que dom! Não é assim? Que dom! Essa menina nasceu pronta para fazer, né, balé. Na verdade, a gente não sabe que por trás daquele dom, olha as aspas, por trás daquele dom tem anos e anos e anos de dedicação, de treino, de dor. Né? O Rogério Caldas ele tem um livro que ele diz: sucesso é dor. Sucesso é dor. Então, quer ter sucesso, pague o preço. Podemos fazer aqui uma outra analogia. Quer passar em concurso, você não passa sem estudar. Sem estudar. Sem estudar, não dá. Me lembro que uma vez eu tive a experiência de trazer... A gente trabalhava num curso, e esse curso trouxe o Evandro Guedes, que é um grande professor de cursinhos no Brasil. Inclusive, ele é dono de um curso, né, de uma plataforma. O cara hoje está milionário. E eu tive a oportunidade de estar com ele. Fui buscá-lo lá no hotel, em Boa Viagem, e levei ele para o centro de convenções. E eu me lembro que uma das primeiras palavras que ele disse nesse evento, ele fez assim: quem aqui já fez concurso sem estudar? Aí alguns levantaram a mão. Ele, insano, 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 insano. É insanidade você pensar que vai conseguir conquistar uma vaga tão almejada por tantos sem estudar. É mais fácil você perder uma perna, no dia seguinte você começar a orar e pedir a Deus que ela se regenere e isso acontecer, esse milagre acontecer, do que você entrar numa empresa pública sem estudar. Então, as pessoas não estão acostumadas a pagar o preço. Quem está acostumado a pagar o preço e paga, tem a recompensa. Tem a recompensa. Professor Eduardo Barros, eu ficaria a noite toda, mas é preciso descansar, preciso deixar você descansar, eu também, e todos que estão na live. Quero agradecer profundamente a todos que estão passando, que passaram, que continuam com a gente na live. Quem não segue o professor Eduardo Barros, é só seguir Palestrante Eduardo Barros, tudo junto no Instagram. A live vai ficar salva no Instagram e no YouTube e vai ser transmitida pela rede SDP Televisão mundialmente, tá, professor? A gente vai colocar seu número com 55 antes do 81. Por essa eu não esperava. A TV passa o mundo inteiro. É uma TV de stream muito conceituada, a rede SDP TV. Na sexta-feira, dia 4 de agosto, mas a gente comunica isso e divulga também. Maravilha. Muito grato. Deixo as suas considerações, agradecendo mais uma vez a sua presença, a sua simpatia, a sua amizade. Como você falou há alguns minutos atrás, a gente não vai mais se perder um do outro. A live vai ficar à sua disposição para as suas considerações e toda vez que você precisar de divulgar alguma coisa, algum trabalho, algum curso, esteja à vontade, entre em contato que a gente abre uma live para fazer isso. Certo? Então, fique à vontade para as suas considerações e, mais uma vez, gratidão. Rony, existem momentos na vida da gente que palavras são pobres para descrever a emoção e o sentimento que você sente por aquele momento. Então eu poderia dizer, sem medo de errar, que foi um grande presente, uma grande surpresa, uma maravilhosa surpresa, ter conhecido você, essa figura humana extraordinária que você representa, um verdadeiro maestro na condução desse processo de lives, né? Um maestro da comunicação, que deixa a gente bastante à vontade, facilita o nosso trabalho na condução do processo.
Agradecer as pessoas que compareceram, né? Porque essa live ela tem uma finalidade, e eu acredito que a minha é a mesma que a sua, que é transmitir conhecimento, transmitir conteúdo e levar informação para as pessoas, de maneira que possa contribuir com suas vidas de alguma forma. Então eu fico muito feliz em ter tido essa oportunidade de, junto com você, levar esses conteúdos. E mais uma vez eu repito, palavras são pobres para descrever tão grandiosa emoção. Eu só tenho a agradecer, dizer que eu estou profundamente grato. Eu já sabia que o tempo seria muito curto, né? Querer falar de comunicação, persuasão e oratória, que são assuntos, né, extremamente necessários e urgentes para toda a humanidade, em 1 hora é querer medir o sol com fita métrica. Então, assim, eu fico à disposição para, em outras ocasiões, a gente, né, fazer esse bate-papo e levar mais informação e ajudar mais pessoas com esses conteúdos desse universo fantástico da comunicação, da persuasão e da oratória. Estou à sua disposição, Rony Cícero. Obrigado, professor. Eu entrarei em contato sim, tem uns projetos aí para televisão e vou lhe incluir. E logo, logo, essa semana que vem, eu entro em contato. Maravilha. Muito obrigado Estou à uma disposição. vez. Gratidão a todos e bom descanso. Eu só posso lhe desejar vida longa, com saúde, proteção e alegria. Muitas felicidades. Idem.